Olá, muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo ao Jornal 10, mais uma edição para esta semana. Seguimos agora com as principais manchetes de hoje. Ministério das Infraestruturas e Ordenamento do Território e Habitação promove seminário para recolher subsídios referentes à PNU. Câmara Municipal da Praia, a autarquia decretou o encerramento do Espaço Freedom na cidade da Praia. Jovens pela Paz incentivam cidadãos a lerem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Negado provimento a impugnação de resultados das eleições angolanas. Primeira-ministra britânica exorta a China a fazer mais para pressionar a Coreia do Norte. Síria, coligação internacional trava o comboio de membros do Daesh. Começamos com a atualidade nacional. O movimento de passageiros continua a registrar crescimento no segundo trimestre deste ano, com destaque para o transporte aéreo, de acordo com dados divulgados hoje pelo INE. O movimento de passageiros continua a aumentar no segundo trimestre deste ano, com destaque para transportes aéreos. Nos aeroportos e aerodromes nacionais, o número de aviões movimentados aumentou 36,8% e o de passageiros 26,3%, tendo a tonelagem de cargas movimentadas diminuída 5,6%, segundo dados divulgados pelo INE. Nos portos nacionais, o número de passageiros movimentados aumentou 2,9%, a tonelagem de mercadorias movimentadas aumentou 2,2%, tendo o número de navios movimentados diminuído 1,2%. De acordo com o INE, ainda no período em análise, no transporte coletivo urbano regular de passageiros por meio de autocarros, o número de passageiros movimentados cresceu 12,1%, o total de horas trabalhadas aumentou 14,9%. Em relação ao índice de passageiros transportados por quilómetros nos diversos percursos, melhorou 2,4% e o número de lugares oferecidos pelos autocarros diminuiu ligeiramente 0,2% em relação ao mesmo período do ano de 2016. O diplomata norte-americano em Cabo Verde, Donald Rivlin, está-se a inteirar da reintegração dos deportados. Acrescenta ainda que a maioria dos deportados aproveitou bem as suas oportunidades. A Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde trabalha no sentido de se criarem condições para que os deportados possam se inserir bem e levar uma vida com normalidade no arquipélago. A revelação é do embaixador Donald Rivlin, que está a efetuar visitas nas Ilhas do Fogo e Brava, as ilhas que recebem mais deportados dos Estados Unidos. O diplomata disse à VOA que a maioria dos deportados aproveitou bem as oportunidades. Mas alguns deportados entendem que deviam merecer uma nova oportunidade de entrada na América do Norte por considerar que as infrações que cometerem não foram de muita gravidade. Rivlin diz compreender a preocupação e sentimento desses cidadãos, muitos dos quais que foram para os Estados Unidos da América ainda criança, mas realça que a lei não permite essa possibilidade. Além de visitar projetos financiados pela Embaixada, Rivlin está a manter contactos com jovens estudantes do Fogo e Brava que pretendem prosseguir os seus estudos nos Estados Unidos da América. Dando continuidade às atividades sob a iniciativa Os Direitos Humanos Não Vão de Férias, o Grupo Jovens pela Paz, juntamente com a Comissão Nacional de Direitos Humanos e a Cidadania, se reuniu hoje no Palácio do Governo para sensibilizar as pessoas sobre os seus direitos humanos. Com esta iniciativa, os direitos humanos não vão de férias e com a referida atividade, o Grupo Jovens pela Paz pretende incentivar os cidadãos a fazerem uma leitura intensa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma iniciativa que visa promover o conhecimento e prática dos direitos humanos para que esses possam ser usados como ferramentas para o reforço da cultura da paz na sociedade cabo-verdiana. O objetivo da nossa iniciativa aqui hoje é fazer com que as pessoas leiam a Declaração dos Direitos Humanos para assim podermos facilitar a cultura da paz na nossa sociedade.
Nós estamos aqui no Palácio do Governo hoje para falar com os funcionários e não só sobre os direitos humanos, ter mais conhecimento sobre os seus próprios direitos, os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para poderem ter mais conhecimento sobre a mesma e defender-lhes hoje e sempre em todo lugar. Durante as várias atividades realizadas pelo grupo, constatou-se uma falta de conhecimento por parte dos cidadãos no que tange aos direitos humanos, sobretudo nas camadas mais vulneráveis, garante a representante do grupo Jovens pela Paz. No percurso que estamos a fazer desde o início, constatamos que muitas pessoas não têm a consciência total do que é os direitos humanos e quais são os seus próprios direitos. Então, constatamos que é necessário este trabalho ser feito, então é por isso que nós estamos a dar procedimento até setembro. As pessoas estão a reagir bem à nossa abordagem dos direitos humanos não vão de férias, para mostrar que, mesmo em épocas de férias, os direitos humanos permanecem sempre connosco. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania é parceiro desta iniciativa para a consciencialização das pessoas sobre os direitos humanos e evitar a sua violação, avança a técnica da Comissão. Em termos de violação, claro que nós costumamos dizer que Cabo Verde é um país que as violações de direitos humanos são mais a nível dos direitos económicos, sociais e culturais. Claro que não temos um nível de violação maior como encontramos em outros países, mas sempre é um desafio e o objetivo é melhorar cada vez mais. O grupo tem ainda mais 2 programas, nomeadamente A Vida é Bela, voltada para as crianças, para sensibilização contra o uso de álcool e de drogas, e o programa Labanta, voltado aos jovens sobre esta mesma temática. Jorge Carlos Fonseca recebeu esta terça-feira na Presidência da República o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. O objetivo foi a apresentação das propostas de alteração da Lei dos Direitos do Autor. A adaptação da lei às novas realidades tecnológicas e novas formas de utilização das obras foram apresentadas esta terça-feira ao Presidente da República pelo Ministro da Cultura e Indústrias Criativas. Essa proposta de lei foi aprovada em julho passado pelo Conselho de Ministros. Depois do encontro com Jorge Carlos Fonseca, Abrão Vicente afirmou que a lei já foi promulgada pelo chefe máximo da nação, mas, no entanto, ainda há algumas preocupações. O Presidente da República me informou que já está promulgado, portanto, neste momento, a lei também está pronta. Agendaremos ainda em setembro a aprovação do decreto no Conselho de Ministros. Questionado se a sociedade já se encontra em condições de fazer essas cobranças, Abrão responde. Falta basicamente a lei que regula o funcionamento e a inscrição das entidades históricas, uma lei que não existe. É uma lei que também já está praticamente pronta, estamos à espera apenas de um parecer da OMPI, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Estamos a socializar a lei tanto com a SOCA como a Sociedade Cabo-Verdiana de Música. A lei já está pronta, também nós contamos apresentar esta lei ao Parlamento em outubro, novembro no máximo. Digo novembro no máximo por causa do debate do Estado da Justiça e do Orçamento do Estado, que poderão impedir o seu agendamento, mas a lei da nossa parte está pronta. De acordo com este governante, essa proposta de lei traz ainda muitas preocupações e desafios ao governo e a toda a sociedade. Os desafios da regulamentação ou regulação do mercado, empoderar as sociedades para que façam de facto a cobrança. Há menos de 2 semanas nós fizemos a distribuição dos benefícios da lei de cópia privada, mas esses benefícios são apenas a ponta do iceberg daquilo que é o potencial de cobrança dos direitos autorais e dos direitos conexos. Basicamente, esse passo constituiu, como muito bem disse o Sr. Dr. Daniel Medina, um momento histórico, mas é um momento inicial. O que nós queremos com a aprovação do quadro legislativo é que, de facto, as entidades gestoras consigam cobrar e esses direitos cheguem às mãos dos autores. Ou seja, de acordo com Abrão Vicente, a maior preocupação do governo é com a dignidade dos autores e criadores cabo-verdianos, pois há muitos nomes conhecidos na nossa cultura com falta de segurança social, problema de habitabilidade, falta de assistência médica.
A Lei de Autorização Legislativa para a Alteração do Decreto-Lei Legislativo número 1/2009, de 27 de abril, conhecida como Lei dos Direitos do Autor, tem como finalidade a adaptação e 4 tratados internacionais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O Ministério das Infraestruturas e Ordenamento do Território e Habitação promove um colóquio com o intuito de recolher subsídios referentes à Política Nacional Urbana no que diz respeito ao desenvolvimento das funções sociais das cidades, melhoria das condições de vida, habitabilidade, bem como a promoção da justiça social e do meio ambiente saudável. Este seminário, que visa a recolha de subsídios para apoiar a elaboração da Política Urbana Nacional, materializa-se através de um programa de ação governamental voltado para a ordenação dos espaços habitáveis, que, por sua vez, tanto o planeamento quanto a gestão, o especialista e coordenador da ONU Habita Angola explica o seguinte. A Política Nacional Urbana, o que é uma política? Para nós, a Política Nacional Urbana é tentar implementar a nova agenda urbana e aquilo que diz a Constituição de Cabo Verde sobre as questões de ordenamento territorial e do urbanismo. Ou seja, é realmente uma política para 20 anos. E algumas ações vão ser mais prioritárias, por exemplo, algumas mudanças legais para haver mais coerência no quadro legislativo, mas outras vão ser de longo prazo. Por exemplo, as questões ligadas a infraestruturas e a reabilitação de assentamentos informais. Mas temos aí bastante coisas para se fazer e a Política Nacional Urbana é exatamente uma plataforma para dar coerência a todas essas ações. Sendo Cabo Verde um território insular, esta plataforma de cooperação entre o Governo e a ONU fará com que haja uma requalificação urbana, priorizando nesta primeira fase as ilhas da Boa Vista, Sal, Santiago e São Vicente. Vai-se fazer a Política Nacional Urbana, por exemplo, para se colmatar e trabalhar a questão da requalificação urbana. Esta é uma das questões prementes. Uma outra vai ter a ver com o desenvolvimento de capacidades, com o reforço do poder local, sabe, para que de facto esse diálogo seja cada vez mais fluido, porque finalmente, como dizemos, não se vai conseguir efetivamente parar as pessoas de virem às cidades. A nova agenda urbana, ela inclusivamente diz que faz-se uma evolução entre o direito à habitação para o direito à cidade. Então, é efetivamente a trabalhar formas de que todos, criar fóruns, por exemplo, de discussão a nível local, a nível comunitário e a nível central, obviamente, para que o planeamento urbano seja algo participativo. Este instrumento de política, que segundo Eunice Silva, permitirá ao Governo fazer a nível urbanístico em todo o território, proporcionando espaços de melhor intervenção e que brevemente entrarão nos bairros de Lata, na Boa Vista e em São Vicente. A Carta vem no sentido de proporcionarmos espaços de melhor intervenção para que esses projetos que estão sendo executados e que vão também ser executados ao longo do mandato, transformem na realidade o espaço urbano cabo-verdiano e as pessoas possam estar em ambientes mais inclusivos, mais saudáveis, mais bonitos, mais limpos. Algumas preocupações, tais como a aquisição do solo, aspectos ligados à utilização dos espaços de investimentos e a consequente ocupação de bairros informais, resolução da venda, forma de construções, entre outros assuntos que serão debatidos durante o seminário. Este plano será lançado no dia 31 de outubro, data que se comemora o Dia Mundial das Cidades. O espaço Freedom vai ser encerrado devido às más condições de higiene e à falta de pagamentos de diversas taxas deste espaço, segundo um comunicado de imprensa da Câmara Municipal da Praia. Após a fiscalização da Câmara Municipal da Praia no espaço Freedom, de acordo com uma nota de imprensa desta autarquia que a TVR teve acesso, constatou-se a presença de pragas, nomeadamente baratas e roedores, na área de confecção e armazenamento dos alimentos, o uso indevido de inseticidas em pó na cozinha e na área do restaurante, presença de produtos fora de prazo de validade e produtos deteriorados no interior das câmaras frigoríficas, entre outros. Por estas razões, a Câmara
Câmara Municipal da Praia notificou a imediata cessação da atividade comercial não licenciada desenvolvida naquele local pelo estabelecimento comercial Espaço Freedom, com consequente encerramento ao público em geral. A desocupação e entrega do espaço público onde está instalado o estabelecimento comercial Espaço Freedom no prazo máximo de 5 dias, a contar da recepção do presente despacho, com a consequente demolição de todas as construções existentes no local. O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas e o Folelé Produções assinaram um acordo de parceria no âmbito do Festival Internacional Boreal, que tem como intuito a internacionalização dos artistas cabo-verdianos, promovendo a participação, divulgação e contribuir para o desenvolvimento internacional da música cabo-verdiana. O protocolo rubricado entre essas duas entidades tem por objetivo internacionalizar os artistas cabo-verdianos, pretendendo desta forma promover e facilitar a promoção, distribuição e difusão da cultura de Cabo Verde no Festival Internacional Boreal, a decorrer no Tenerife. Desta feita, consolidar a cooperação entre os dois países. Este protocolo centra-se fundamental para nós como governo na ideia de ajudar nessa mostra mundial da diversidade cultural. Participar num festival que tem o selo da da promoção da ecomúsica, ecocultura, é fundamental também porque Cabo Verde tem essa pretensão de ser um país onde a world music possa ser bandeira e possa ser referência. O nosso objetivo como país, com este convênio de cooperação, é baseado fundamentalmente na premissa de consolidar e apoiar de forma consistente e intencional a profissionalização e o desenvolvimento da indústria musical e das indústrias criativas em Cabo Verde. Neste caso, apostando na participação consistente e precisa e previsível de artistas cabo-verdianos num festival com a dimensão que a Boreal tem. De 3 em 3 anos, os artistas cabo-verdianos poderão participar do Festival de Referência das Ilhas Canárias. O Boreal tem duas vertentes que abrangem o meio ambiente e a sustentabilidade, contudo não podia deixar para trás a cultura, sendo esta a primeira manifestação cultural. Quem o diz é o representante da Folelé Produções. Nunca tivemos uma proposta musical do nosso arquipélago irmão, que para nós é uma quase obrigação e sempre uma referência, porque lá está Morna, lá está Coladeira, lá está Funaná, lá está qualquer toque, estilo musical cabo-verdiano, que para muita população das Canárias é uma referência na sua escuta cotidiana, não? Então, acho que realmente um importante primeiro passo para afiançar uma vinculação entre os nossos povos. Artistas como Cremilda Medina e Daisy Pinto são exemplos de artistas cabo-verdianos que participarão do evento. Sublinha-se que trata-se de um festival da World Music de referência em Espanha e conta com a participação da Folelé Produções nas Ilhas Canárias e que o arquipélago de Cabo Verde fará parte deste evento. Vamos à rubrica Opiniões Fortes para este dia. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da TIVER, caros ouvintes da Rádio Dia, sejam bem-vindos ao nosso programa Opiniões Fortes. Finalmente temos o campeão nacional de futebol, Sporting da Praia. Aproveitamos esta oportunidade para parabenizarmos o Sporting da Praia pela conquista do título de campeão nacional de futebol sénior. Também temos que parabenizar a equipa da Ultramarina de São Nicolau, que fez 2 boas partidas. Portanto, o Sporting ganhou os 2 jogos, mas sempre por uma margem mínima. Foram 2 jogos muito disputados e, portanto, a Ultramarina também está de parabéns por ter chegado à final e por ter disputado até o fim a possibilidade de, pela primeira vez, pelo menos na história recente, na história pós-independência de Cabo Verde, o Ultramarina lutou para que a Ilha de São Nicolau tivesse, pela primeira vez, o título de campeão de Cabo Verde. Infelizmente não aconteceu,
mas é com esse espírito que eventualmente no futuro isto poderá vir a se tornar realidade. Mas nos últimos dias tivemos também, ainda ligado ao futebol, a destituição do senhor Presidente da Federação de Futebol e foi criada uma comissão de gestão. Ora, é um desfecho que já se previa por todo um conjunto de acontecimentos, portanto, os primeiros efeitos negativos da governação do último Presidente da Federação vieram da seleção. A seleção, com a substituição do treinador Rui Águas, nunca mais foi a mesma. Houve uma queda bruta no posicionamento da nossa seleção de futebol no ranking da FIFA, caímos bastantes lugares. Os resultados em campo também foram muito negativos. Salvo erro, a seleção de Cabo Verde não venceu nenhum jogo nas últimas 4 ou 5 partidas, se não estou em erro. Mas seja como for, é algo que começou com a seleção nacional e veio a desembocar no Campeonato Nacional de Futebol, que teve vários problemas e que acabaram por ditar esse desfecho. Portanto, era um desfecho previsível e quanto mais cedo melhor. Ou seja, nesta altura ainda se pode reverter, sobretudo para a seleção nacional, que vai ter um jogo agora no dia 1 de setembro. É muito importante que esta chicotada psicológica, entre aspas, nas estruturas da Federação, renovem o ânimo, renovem a esperança nos jogadores e criem uma onda de vitória e que esta vitória surja já no próximo dia 1 de setembro. Ainda relativamente à Federação, já surgiram alguns pré-candidatos às próximas eleições com vista à eleição do novo Presidente da Federação. Já surgiram à volta de 5, 6 pré-candidatos e, como nós sabemos, Cabo Verde é composto por 11 regiões desportivas, o que quer dizer que nós vamos ter 11 votos. Não podemos cair no risco de vir a ter mais candidatos do que votantes. Por isso eu espero que algumas candidaturas reconsiderem as suas disponibilidades, que alguns candidatos vejam outras formas de poderem participar no processo de construção de uma nova federação, talvez assumindo outras funções ou se juntando a outras candidaturas. Seria importante que o próximo presidente eleito fosse eleito de uma forma muito clara, com um sentido de voto muito expressivo e que fosse eleito numa situação em que realmente pudesse reverter esse quadro menos positivo em que se encontra a Federação. Mas parece-me claramente que uma diminuição do número de candidatos, de candidatáveis nesta fase seria fundamental para que o debate se fizesse de uma forma mais concentrada, com menos ruídos, com menos vozes, para que a sociedade cabo-verdiana possa acompanhar e, sobretudo, os representantes das regiões desportivas, que são os elementos com direito a voto nesse processo, possam se pronunciar e possam efetivamente fazer a escolha mais adequada. Portanto, desejo sucessos à Federação, sucesso à nossa seleção e que os próximos tempos tragam boas notícias. Vamos mudar agora de tema, um outro tema também que esteve muito em destaque nesta última semana, que foi a aquisição de uma viatura de marca BMW por parte do Presidente da Câmara de São Miguel. Ou seja, a Câmara de São Miguel optou por adquirir uma viatura de uma marca considerada de luxo. A BMW não é propriamente um veículo construído ou concebido para servir as camadas mais humildes. É claramente um veículo que ostenta poder, que ostenta luxo, que ostenta, portanto, um certo elitismo. Portanto, é uma marca cujo simbolismo nos remete para estas questões. Ora, o Concelho de São Miguel é dos mais pobres da Ilha de Santiago.
É um concelho com uma comunidade que vive essencialmente da agricultura, da pequena agricultura familiar, portanto, um pouco mais do que mera subsistência. É um concelho com bolsas de pobreza a vários níveis. E a semelhança de muitas outras câmaras deste país, e sobretudo muitas outras câmaras aqui da nossa região de Santiago Norte, a questão de fundo não é seguramente o preço da viatura só por si só, é sobretudo o simbolismo que ela representa. É uma viatura que representa ostentação, que representa luxo e que com certeza não é o mais adequado para a função de quem trabalha na luta diária contra a pobreza e a favor do desenvolvimento das comunidades. A escolha desta viatura foi alvo de muitas críticas. A oposição no município criticou e bem, os munícipes nas redes sociais também criticaram, mas o que me marcou particularmente e que destaco foi a crítica da senhora deputada nacional eleita pelo Círculo de Santiago Sul, nesse caso eleita por São Domingos, portanto, que representa o município de São Domingos na Assembleia Nacional, e que foi eleita pelo MPD, que é uma deputada que proveniente do mesmo partido a que pertence o Presidente da Câmara de São Miguel. Trata-se de uma crítica que credibiliza esta crítica, passa a expressão, porque vem acrescentar um facto que não só a oposição está descontente, desaprova esta opção, como inclusive indivíduos com responsabilidades dentro do sistema MPD também corroboram desta crítica. É um importante exercício de cidadania. Nós devemos desdramatizar e naturalizar as críticas internas. E esta deputada fez isso e bem, na minha opinião. Portanto, com esta intervenção dela, acho que ela credibilizou esta tomada de posição por parte dos outros partidos e por parte... devo acrescentar aqui também que o PP fez uma intervenção muito forte relativamente a essa questão. E da nossa parte, nós esperamos que este exemplo não se repita em outros municípios. E, portanto, nós sabemos que é possível que haja outros presidentes de Câmara, outros municípios que estejam em processo de renovação da sua frota automóvel, que o façam, mas que o façam sempre com razoabilidade, que o façam sempre no sentido de não ostentação e que porque os veículos são instrumentos de trabalho e não de luxo. Portanto, concluo a intervenção de hoje reforçando esse facto e desejo a todos os que assistem a este programa uma boa semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Acompanhe de momento as manchetes de África. A Togo, milhares de ativistas do Partido União para a República no poder desfilam em Lomé em apoio ao presidente e ao seu processo de reformas. A Senegal, apoiantes em Dakar, celebram depois do tribunal ordenar a libertação de ativista Kemi Seba, a preso por ter queimado nota 5.000 CFAs num protesto contra o uso desta moeda. Egito, num esforço para abrandar o ritmo do crescimento populacional, o Egito está a educar a população sobre controle de natalidade e planeamento familiar. A Costa de Marfim, jovem chefe pasteleiro Axel Emanuel lança barra de chocolate feita na Costa de Marfim usando cacau e um projeto conjunto de torrefação de mulheres. Uganda, equipa nacional de futebol, termina a preparação para finais para o Campeonato Mundial 2018 contra o Egito. O jogo esta quinta-feira em Kampala.